Capítulo 4. Peixe cru. Xiao Mao, posso ter um momento? Gao Shun perguntou quando Mau Mau estava prestes a voltar para seu quarto depois de terminar o trabalho do dia. Seu mestre compartilhado, Jin Shi, evidentemente cansado de seus próprios esforços, foi tomar banho logo após comer. O que parece ser o problema? Mau Mau perguntou, ao que Gao Shun hesitou por um momento, acariciando o queixo para se proteger, e finalmente soltou um longo suspiro. Há algo que eu gostaria que você olhasse. O assessor de Jin Shi parecia ter ainda mais rugas na testa do que o normal hoje. O que Gao Shun mostrou a Mau Mau foi algo escrito numa coleção encadernada de tiras de madeira, que ele desenrolou sobre uma mesa. Mau Mau olhou atentamente para eles. O registro de um incidente antigo, observou ela. As tiras contavam o caso de um comerciante que havia contraído uma intoxicação alimentar há cerca de 10 anos. A vítima teria consumido baiacu. Mau Mau engoliu em seco, apesar de si mesma. Argue, eu gostaria de poder comer um baiacu. Gao Shun estava olhando para ela, visivelmente irritado. Mau Mau balançou a cabeça e tirou o sorriso do rosto. Da próxima vez que tivermos uma chance, vou levá-lo para comer algo desse tipo, disse Gao Shun, embora tenha acrescentado incisivamente que fígado de baiacu não seria servido. Mau Mau ficou um pouco chateada com isso. Os verdadeiros gourmands sabem aproveitar aquele formigamento único. Mas, mesmo assim, não havia nada como a perspectiva de uma boa refeição para que ela investisse em um projeto. Ela começou a estudar os materiais de perto. Por que estamos olhando para isso, se posso perguntar? Há muito tempo, meu trabalho me envolveu na questão deste caso. Um ex-colega meu trouxe isso à tona novamente, porque um incidente muito semelhante ocorreu recentemente. Seria esse ex-colega? Perguntou-se Mau Mau, alguém de antes de Gao Shun. Se tornar eunuco? Então ele realmente tinha sido um oficial militar ou alguns desses? Muito parecido. Mau Mau disse. Como assim? Ela deixou mentalmente de lado a questão da história de seu companheiro. Ela estava, francamente, mais interessada neste caso de envenenamento do que em falar sobre o passado de Gao Shun. Um burocrata comeu um prato de baiacu cru desfiado e vegetais e agora está em coma. Comatoso? Mau Mau não gostou do som disso. Gao Shun nunca foi do tipo que mede palavras e ela duvidava que ele tivesse começado agora. Ela deu uma olhada discreta no rosto de Gao Shun. Ele tinha a mesma ruga na testa, a mesma expressão um tanto retorcida de sempre, mas também parecia estar estudando Mau Mau da mesma forma que ela o estudava. Minhas desculpas, mestre Gao Shun, mas posso pedir mais detalhes? Apesar de sua franqueza, Gao Shun não vacilou, apenas assentiu lentamente, com as mãos ainda apoiadas nas mangas. Sim, claro. Estou muito feliz em contar a você, Xiao Mao. Tenho certeza de que você sabe onde está. Ela não tinha certeza se isso era um elogio. O significado era bastante claro: mantenha a boca fechada. Além disso, continuou ele, será que posso realmente deixar a história de lado? Que provocação! Ele sabia perfeitamente que a curiosidade de Mau Mau já seria despertada. Por favor, continue, disse Mau Mau, franzindo a testa ao ver como Gao Shun parecia divertido com sua repentina importância para ela. Gao Shun apontou para as tiras de madeira e disse: no caso atual, o prato incluía pele e carne de baiacu, quase crua, apenas escaldada rapidamente. A vítima consumiu o prato e entrou em coma. Carne? Você quer dizer, não os órgãos internos? Isso mesmo. O veneno do baiacu não podia ser removido por aquecimento, mas o veneno estava concentrado nos órgãos do peixe, principalmente no fígado, e a carne propriamente dita era substancialmente menos perigosa. Mau Mau teria adivinhado que qualquer caso de coma por causa do veneno do baiacu quase envolveria o consumo do fígado. Poderia tanta toxina realmente ter se acumulado na carne? Ela imaginou. Dependendo da variedade exata do peixe e do ambiente em que foi criado, a carne pode, ocasionalmente, ser venenosa. Ela não tinha evidências suficientes para ter certeza de uma forma ou de outra, então não podia descartar a possibilidade. Quando Mau Mau comia baiacu, sempre era o menos venenoso carne. Bom, quase sempre. De vez em quando ela colocava na cabeça um pedaço de fígado na boca, mas era um jogo perigoso. Ela se lembrava bem da senhora que a forçou a beber água até seu estômago praticamente virar do avesso. Para ser honesto, não ouvi nada de incomum até agora, disse Mau Mau. Bem, há um detalhe que não mencionei, disse Gao Shun, balançando a cabeça.
cabeça lentamente e coçando a nuca como se estivesse envergonhado. Os chefes envolvidos na preparação dos pratos insistem que não utilizaram baiacu. Nem nesta ocasião, nem no incidente de há 10 anos. Gao Shun estava franzindo a testa abertamente agora, mas Mau Mau simplesmente passou a língua pelos lábios. Isso estava ficando mais interessante a cada minuto. Houve vários pontos de semelhança entre os dois casos. Por um lado, tanto o burocrata do presente caso como o comerciante do caso mais antigo eram epicuristas com gosto por comida incomum. Nessas ocasiões, consumiam pratos de peixe cru desfiado e vegetais em que a carne era suavemente escaldada mergulhando-a brevemente em água a ferver, mas também estavam habituados a comer peixe completamente cru. O sabor fresco do peixe cru pode ser maravilhoso, mas a carne crua muitas vezes hospeda parasitas. A maioria das pessoas não gostou muito e, em algumas áreas, comer peixe cru era totalmente proibido. Comedores aventureiros como as vítimas em questão estariam acostumados a consumir baiacu. E embora todos negassem isso publicamente, algumas dessas pessoas ocasionalmente deixavam deliberadamente um pouco de toxina em seus peixes, a fim de desfrutar da sensação de formigamento que ela produzia. E as pessoas os julgariam por isso. Filisteus, pensou Mau Mau. Ela era da opinião de que as pessoas deveriam ser mais ou menos tolerantes com as preferências dos outros, pelo menos no que diz respeito à alimentação. Nenhum dos chefes que prepararam a comida contaminada admitiria qualquer delito. Ambos foram inflexíveis ao afirmar que não usaram baiacu na preparação de seus pratos. E, no entanto, os homens que comeram os referidos pratos sucumbiram à intoxicação alimentar. As entranhas e a pele do baiacu foram descobertas nos resíduos da cozinha e apresentadas como prova, mas o fato de os órgãos internos estarem completos e contabilizados foi considerado como prova de que nenhuma parte deles havia de fato sido consumida. Na verdade, eles levaram esta investigação muito a sério, pensou Mau Mau, encontrando-se estranhamente impressionada. Ela sabia que havia muitos funcionários no mundo que estavam felizes em se contentarem em atribuir o crime a alguém através de provas circunstanciais, ou, se necessário, falsificadas. Ambos os chefes afirmaram ter utilizado baiacu na sua cozinha na véspera dos respectivos incidentes, mas não no dia seguinte. Com a estação tão fria como estava agora, não era surpreendente que o lixo pudesse não ser retirado durante vários dias seguidos. Ao contrário, digamos, no verão, quando poderia ter sido eliminado com mais regularidade. O prato em questão foi preparado com um peixe diferente, cujos restos também foram descobertos no lixo. Portanto, isto obviamente não é uma armação de algum funcionário, pensou Mau Mau, mas isso não significa necessariamente que os cozinheiros estejam a dizer a verdade. Infelizmente, não houve testemunhas oculares das refeições em questão. Com medo de irritar a esposa com suas escolhas culinárias extravagantes, o administrador frequentemente fazia as refeições sozinho. O cozinheiro trouxe o prato, mas o criado do funcionário só o viu comer à distância e não conseguiu identificar exatamente que peixe tinha sido utilizado na refeição. Além disso, a vítima só sucumbiu depois de ter terminado de comer, quase meia hora após o término da refeição. Um criado que trazia chá descobriu o homem se contorcendo e mal respirando, com os lábios azuis. Os sintomas certamente estão de acordo com o envenenamento por baiacu, pensou Mau Mau. A informação que Gao Shun lhe deu simplesmente não foi suficiente. Ela decidiu desistir de pensar no problema por um tempo, até conseguir obter mais detalhes do eunuco. Ela estava apenas murmurando para si mesma o que poderia ter acontecido, quando um rosto irrepreensivelmente bonito apareceu ao lado dela. Mau Mau sentiu os músculos do rosto tensos por reflexo. Se você me der licença, talvez você não pudesse fazer caretas para você de verdade? Isso me machuca. O cabelo de Jinxi ainda estava molhado. Suiren estava tentando enxugá-lo com uma toalha, exclamando, "Oh, meu Deus!", enquanto pingava para todo lado. Mau Mau se forçou a retomar uma expressão normal. Parecia que ela estava quase vibrando de angústia. Você certamente estava atento a cada palavra que Gao Shun disse, comentou Jinxi. Ele não parecia divertido. Eu só ficava tão engajado quanto qualquer pessoa quando um palestrante tinha algo interessante a dizer. Jinxi parecia escandalizado. Agora, só um momento. Quando eu falo, você nunca. Ele não conseguiu nem terminar a frase, mas no momento Mau Mau não se importou. Já ficou tarde, disse ela. Se você não precisar de mim, senhor, eu voltarei. Ela acenou educadamente para Suiren, ainda enxugando o cabelo de Jinxi, e saiu da sala. Jinxi parecia estar tentando dizer mais alguma coisa, mas Suiren retrucou, não se mexa, e Mau Mau não ouviu mais nada dele.
Ela estava um tanto exasperada consigo mesma, agindo tão desamparadamente fascinada pela questão da morte de uma pessoa. Ela se perguntou o que seu pai pensaria dela quando voltasse para seu quarto. No dia seguinte, Gao Shun trouxe para ela um livro de receitas. São cópias de receitas que o chefe normalmente preparavam. Os servos testemunharam que a maior parte das refeições servidas ao seu senhor provinham desta coleção. Esta é a receita que o chefe afirma ter seguido. Ele colocou o caderno sobre a mesa e abriu em uma página com instruções sobre peixe cru levemente escaldado e depois desfiado. Mau Mau olhou para ele, acariciando seu queixo. A receita pedia que o peixe fosse acompanhado de legumes picados e levemente avinagrados. Algumas notas rabiscadas indicavam modificações no vinagre, mas no geral não havia nada de incomum. Vários molhos de vinagre diferentes foram listados, provavelmente para levar em conta a estação e os ingredientes disponíveis. Exatamente quais peixes e vegetais seriam usados não foram especificados em detalhes. 1. Mau Mau continuou acariciando seu queixo. Isso não responde à questão crucial sobre o que foi realmente usado, disse ela. Receio que isso seja verdade. Jinshi observava Mau Mau com curiosidade a uma curta distância, embora não parecesse estar se divertindo. Ele tinha frutas longan com ele, que ele abriu e comeu indiferentemente. As sementes escuras e secas emergiam a cada rachadura. Longan eram como a lixia, mas menores, e normalmente eram uma fruta de verão. Quando seco, o fruto era muito valorizado na medicina tradicional. Você ainda não descobriu? Jinshi disse, apoiando os cotovelos inquietos sobre a mesa e olhando para Mau Mau. Ele claramente queria fazer parte da discussão. Gao Shun franziu a testa, mas não chegou ao ponto de repreendê-lo. Alguém deveria dar-lhe um descanso, pensou Mau Mau, olhando friamente para Jinshi enquanto ele se inclinava de maneira grosseira sobre a mesa. Naquele momento, alguém arrancou o longan da mão de Jinshi. Meninos que não conseguem se comportar como cavalheiros ficarão sem lanches, disse Suiren, rindo abertamente de seu lugar logo atrás de Jinshi. Apesar da risada, Mau Mau sentiu uma carga no ar. Ela não conseguia se livrar da sensação de que podia ver nuvens de tempestade surgindo atrás de Suiren. Seria estranho descrever a dama de companhia como tendo a aura de uma guerreira experiente? Sim, sim. As sobrancelhas de Jinshi caíram, mas ele tirou os cotovelos da mesa e retomou a postura correta. Muito bom. Suiren assentiu, colocando a fruta de volta na mão. Aqui Mau Mau presumiu que Suiren era apenas uma senhora amorosa, mas aparentemente ela poderia ser uma defensora do decoro. Mas eles estavam saindo do caminho. Era hora de trazer as coisas de volta ao assunto em questão. Este incidente ocorreu recentemente, não foi? Mau Mau disse. Cerca de uma semana atrás, respondeu Gao Shun. Durante a estação fria. Este prato normalmente usava pepino, mas nesta época do ano eles teriam que encontrar outra coisa. Posso adivinhar que foi preparado com daikon e cenoura? Havia apenas alguns vegetais disponíveis no inverno. Para cada ingrediente havia uma estação, uma janela em que poderia ser melhor aproveitado. Ain. O chefe disse que usou algas marinhas, disse Gao Shun. Disse Mau Mau, abrindo a boca em uma expressão de surpresa. Você disse algas marinhas? Sim, algas marinhas, respondeu Gao Shun. As algas marinhas também eram um ingrediente comum na medicina tradicional. E sim, faria algum sentido aparecer neste prato em particular. Mas um gourmand como esse não iria querer qualquer alga marinha. Ele iria querer algo diferente. Especial. Mau Mau sentiu os cantos da boca se erguerem. Ela suspeitava que seus dentes da frente estavam aparecendo. Jinshi e os outros olharam para ela boquiabertos. Mau Mau, ainda sorrindo, virou-se para Gao Shun. Talvez eu pudesse inspecionar a cozinha da casa em questão. Se isso for possível, ela não tinha certeza se ele concordaria com a ideia, mas não custaria nada tentar. Gao Shun agiu rapidamente. No dia seguinte, Mau Mau tinha tudo o que precisava para entrar na cozinha onde o problema havia começado. Ela deu-se a entender que a obtenção da autorização tinha sido uma questão simples, pois o inquérito oficial já estava concluído. A propriedade estava situada no noroeste da capital. O quadrante norte da cidade era ocupado principalmente por funcionários de alto escalão, e a área estava repleta de casas lindas. Quando chegaram à mansão que queriam, a esposa da vítima, supostamente definhando de estresse, estava dormindo, então um criado mostrou-lhes a casa. A esposa já havia dado sua aprovação, disseram-lhes. Um criado,
Pensou Mau Mau enquanto entravam na cozinha. Gao Shun havia arranjado outro oficial para acompanhar Mau Mau, mas ele passava a maior parte do tempo olhando para ela em dúvida. Ele claramente não gostou dessa tarefa, mas Gao Shun lhe disse para fazê-la e, evidentemente, ele obedeceria, então não houve problema. Mau Mau não estava lá para fazer amizade com ele, então para ela era tudo igual. O homem estava no exército, mas era jovem. Seu corpo não tinha a corpulência de um soldado de longa data, mas seus movimentos eram bruscos e eficientes. Sob a testa franzida havia um rosto viril, apesar dos traços remanescentes de juventude. Ele parecia estranhamente familiar, pensou Mau Mau. Ela estava prestes a entrar na cozinha quando um homem veio correndo até ela, muito ressentido. O que você pensa que está fazendo? Você não pode simplesmente passear por esta casa. Saia daqui. Quem deixou essa ralé entrar? Ele pegou o criado pelo colarinho. Mau Mau estava olhando para ele quando o jovem que a acompanhava deu um passo à frente. A dona da casa nos deu sua bênção. E este é um assunto oficial. Mau Mau aplaudiu o tom calmo, mas firme, que adotou com o recém-chegado superaquecido. Isso é verdade? O homem relaxou o pescoço do servo. Através de um acesso de tosse, o criado conseguiu confirmar que sim. Agora, podemos prosseguir? Ou há alguma razão pela qual não? Deveríamos? Perguntou o jovem oficial, ao que o homem fez um som de desgosto e cuspiu. Pá! O que me importa? O criado explicou-lhes mais tarde, desculpando-se, que o irmão mais novo do oficial, em como estava supervisionando sua propriedade no lugar da esposa indisposta do homem, foi ele quem os abordou. Então é isso que está acontecendo, pensou Mau Mau, mas reconhecendo que seria impróprio se inserir nos assuntos familiares de outra pessoa, ela deixou por isso mesmo. Em vez disso, ela olhou ao redor da cozinha. Como ela temia, o chefe já havia lavado e limpo seus utensílios. Porém, além do peixe, que foi descartado para não apodrecer, a maior parte dos ingredientes ainda permaneceu. Ela começou a explorar o quarto e ali, numa prateleira perto da parede dos fundos, encontrou-o ao ar livre. A descoberta de Mau Mau, salgada e guardada em uma pequena panela, trouxe um sorriso ao seu rosto. O que é isso? Ela perguntou ao servo. Ele semicerrou os olhos para dentro da panela, seu rosto sugerindo que ele não tinha certeza. Então Mau Mau pegou um pouco e jogou em uma jarra d'água. Você reconhece isso agora? Oh, É disso que o mestre gostou. O servo informou-lhes que o senhor comia aquilo o tempo todo, não poderia estar envenenado. A patroa do servo evidentemente confiava nele e ele não parecia estar mentindo. Você ouviu o homem. Apresse-se e vá para casa, retrucou o irmão mais novo. Ele já observava Mau Mau trabalhando há algum tempo. Em particular, ele parecia estar fixado no frasco que ela estava investigando. Sim, claro, disse Mau Mau, colocando o pote de volta onde o encontrou, e pegando um punhado do conteúdo ao fazê-lo, escondendo na manga. Nossas desculpas por incomodar você. Ela saiu da cozinha, mas podia sentir os olhos do homem perfurando-a por trás. Por que você simplesmente fugiu assim? Você nem sequer se opôs, disse o jovem militar a Mau Mau enquanto voltavam para casa na carruagem. Ela ficou surpresa por ele estar disposto a iniciar a conversa. Oh, dificilmente acho que fugi. Mau Mau tirou da manga o pedaço de alga salgada e colocou-o delicadamente num lenço. A manga dela tinha ficado repugnantemente salgada, mas o jovem provavelmente ficaria chateado se ela tentasse sacudi-la ali mesmo. Isso é estranho, ela disse em vez disso. É um pouco cedo no ano para colher este tipo específico de alga marinha. Mas não creio que um pedaço curado com sal do ano passado teria durado tanto. Não, esse ingrediente estava bem fora de época. Isso leva-me a pensar que não foi colhido por aqui, continuou Mau Mau. Que talvez tenha sido obtido em algum lugar do sul, através do comércio, por exemplo. Você não saberia de onde tal coisa poderia acontecer você faria? Os olhos do jovem se arregalaram. Ele parecia entender o que ela estava pedindo a ele. Isso apenas deixava a tarefa de Mau Mau cumprir. No dia seguinte, a pedido dela, Gao Shun providenciou uma cozinha para ela usar. Ficava em um dos escritórios burocráticos do pátio externo e incluía acomodações para alguém pernoitar. Mau Mau preparou tudo na noite anterior. Agora ela começou a cozinhar. Bem, cozinhar pode ser uma palavra forte. Ela estava apenas mergulhando as algas em um pouco de água para tirar o sal. Era um processo bastante simples, mas sendo as coisas como eram, ela imaginou que seria melhor não usar a cozinha do prédio de Jinxi, por isso pediu uma diferente.
2 pratos estavam à sua frente, mostrando sua preparação. Ela dividiu as algas roubadas em 2 porções e as molhou em água. A essa altura eles eram de um verde rico e profundo. Também diante dela estavam Gao Shun e o oficial que o consultou sobre o caso, junto com o jovem soldado do dia anterior, por algum motivo, Jin Shi. Mau Mau achava que Suiren provavelmente o criticaria novamente por ser um pescoço de borracha. Descobri que você estava certo, disse o soldado. As algas marinhas foram importadas do sul. Tentei perguntar ao criado que conhecemos sobre isso. Ele diz que, de fato, aquela alga nunca era comida no inverno. Perguntei aos outros servos também, mas as respostas foram todas as mesmas. O estranho na sala, o homem que consultou Gao Shun sobre o incidente, balançou a cabeça. Já falei com a cozinheira sobre isso. Ele diz que é o mesmo tipo de alga que ele sempre usa. Ele jura que não pode ser venenoso. Na verdade, Mau Mau concordou, era o mesmo tipo de alga marinha. Mas havia uma diferença. Um deles ainda pode ser venenoso, disse ela. Com um par de pauzinhos, ela pegou um dos pedaços de alga do prato. Diga-me, as pessoas do sul normalmente comem esse tipo de alga? Ou será que um oficial gourmand importou amostras secas da terra natal da planta, pensando que poderia ganhar dinheiro? E qual seria o problema se ele tivesse feito isso? Jin Shi perguntou. Hoje ele não tinha nada da qualidade solta e quase informal que às vezes demonstrava recentemente. Talvez fosse porque havia outras pessoas presentes. Gao Shun pareciam tão serenos como sempre, mas os outros 2 funcionários pareciam um tanto desconfortáveis na presença do radiante eunuco. Mau Mau girou os pauzinhos de brincadeira enquanto respondia. Existem maneiras de fazer com que um veneno não seja venenoso. Vários, na verdade. As enguias, por exemplo, normalmente eram venenosas, mas se drenássemos o sangue e as aquecêssemos o suficiente, elas se tornariam comestíveis. Para dar outro exemplo, este tipo específico de alga marinha, lembrou Mau Mau, tinha de ser curado com cal viva. Uma das 2 peças anteriores foi tratada com cal viva, o outro não era. No momento, Mau Mau segurava nos pauzinhos o pedaço que ela havia mergulhado numa solução de cal viva durante a noite. Ela deu uma grande mordida, angustiando os espectadores. Eles se aglomeraram e cuidaram dela. Vou ficar bem, eu acho, disse Mau Mau. Na verdade, ela só conhecia a teoria. Ela não tinha certeza se uma única noite de maceração seria suficiente para neutralizar o veneno. Este foi outro teste importante para ela. Você pensa? Jin Shi exigiu. Ah, acalme-se. Tem um emético bem aqui. Ela mostrou-lhes a bolsa de fitoterápico pendurada em seu pescoço. Não estamos um pouco confiantes demais? Jin Shi retrucou. Um momento depois, Gao Shun deu um abraço de urso em Mau Mau por trás enquanto seu mestre forçava o remédio em sua garganta. Assim ela encerrou sua manifestação vomitando na frente de 4 homens importantes. Amável. Que coisa para fazer com uma jovem que ainda não tinha se casado. Pior ainda, o emético induzia o vômito por meio de seu sabor horrível, por isso era um péssimo caçador de algas marinhas. E aqui estava eu, tentando provar que as algas marinhas eram seguras, pensou Mau Mau. Ela enxugou os sucos estomacais, recompôs-se e disse: aqui está a questão, tal como a vejo. Quem sugeriu ao comerciante a ideia de importar esta alga salgada? O comerciante tinha ido para uma terra estrangeira, onde não havia costume de consumir esta planta, simplesmente para obtê-la. Presumivelmente, ele estava pelo menos ciente do perigo potencial. Pode-se dizer que o homem que entrou em coma por causa disso colheu o que semeou. Mas e se algo mais estivesse acontecendo? E se a possibilidade de veneno tivesse sido bem avaliada? Aqui vou eu, especulando novamente. Houve um caso semelhante 10 anos antes. E se tivesse dado alguém uma dica, inspiração? Mau Mau não tinha como dizer se os 2 estavam realmente ligados. Mas no que diz respeito ao caso atual, ela confiou na sua intuição. Todos aqui nesta sala com ela eram inteligentes. Ela duvidava que precisasse dizer mais alguma coisa, e não pretendia fazê-lo. Mau Mau era uma pessoa de importância menor. Ela não desejava refletir sobre a culpa específica de ninguém. Eu vejo. Gao Shun assentiu lentamente, evidentemente compreendendo o que Mau Mau queria dizer. Ela soltou um suspiro de alívio, então pegou a alga que estava na sua frente e comeu, desta vez, do outro prato. E assim, pela segunda vez naquele dia, Mau Mau foi induzido a vomitar por Jin Shi, de rosto pálido, e seus companheiros. O culpado acabou sendo o irmão mais novo do burocrata em coma.
Depois que descobriram onde ele havia comprado as algas, ele dificilmente poderia confessar rápido o suficiente. Então Mau Mau tinha razão em suspeitar do modo como a observava na cozinha. Ele poderia muito bem ter dito abertamente que havia algo que ele não queria que eles vissem ali. Sua história era comum, com o filho mais velho vivo e bem, o mais novo foi esquecido. Mau Mau e os outros ficaram quase desapontados ao descobrirem um motivo tão comicamente prosaico em ação. No entanto, um problema permaneceu. Aparentemente, o homem estava disposto a cometer assassinato por causa dessa simples queixa, mas como ele soube da alga venenosa? Ele alegou que um colega cliente de seu bar favorito mencionou isso durante uma conversa. E nem Mau Mau nem ninguém sabia na época se isso era um mero acaso ou se era mais profundo. Mau Mau estava limpando, resmungando sobre o fato de nunca ter comido as algas tóxicas. Mas não adiantava chorar pelo leite derramado, ou pelas algas regurgitadas, então ela decidiu pensar em outra coisa. Ah, eu me pergunto para que usarei meu precioso novo ingrediente. A erva bizarra brotando de um inseto dançava em sua cabeça. No momento em que isso ameaçava tomar conta de todos os seus pensamentos, ela balançou a cabeça. Precisava manter o foco. Ela estava trabalhando. Mas ela não conseguiu evitar sorrir ao pensar naquele nojento inseto seco com cogumelo acinzentado saindo dele. Ela ficou muito feliz só de pensar nas possibilidades. Talvez ela fizesse um vinho medicinal ou transformá-lo em comprimidos. A felicidade arrogante fez com que ela, para seu desgosto, cumprimentasse o dono da sala com um sorriso gigante no rosto. No momento em que ela registrou o Jinshi e o olhar chocado que ele estava lançando para ela, Mau Mau baixou os olhos para o chão. Aposto que não foi muito atraente. Lentamente, desconfortavelmente, ela olhou para cima e descobriu que Jinshi de repente estava batendo a cabeça contra um pilar. Fez um barulho semelhante ao de um pica-pau. O barulho fez Gao Chun e Suiren correrem. Gao Chun parecia estar encarando Mau Mau com um olhar furioso. Não foi minha culpa. Mau Mau protestou sem palavras. Seu mestre está errado da cabeça. Silenciosamente ela estava fazendo beicinho, mas tudo que ela realmente disse foi: bem-vindos de volta. Ela poderia pelo menos agir educadamente. Jinshi vinha passando dias especialmente longos no trabalho ultimamente. Ele alegou que era porque havia muitas coisas que precisavam ser cuidadas. Nesse caso, talvez ele devesse estar trabalhando outro dia, em vez de ficar olhando boquiaberto para o experimento de Mau Mau. A avaliação de Jinshi sobre a pessoa que ele recentemente teve que entreter para realizar seu trabalho não foi nada lisonjeira. Você poderia dizer que não nos damos bem. Ou, pelo menos, que há uma grande diferença de opinião. Agora ele suspirou ao aceitar um pouco de vinho de frutas de Suiren. Todos na sala tinham uma tolerância bem desenvolvida com Jinshi, então isso não os afetava, mas se alguma garota o visse assim, ela poderia ter desmaiado na hora. Um eunuco muito problemático, de fato. Portanto, havia alguém por aí que poderia ter uma opinião diferente de Jinshi. Isso foi impressionante por si só. Há algumas pessoas com quem nem eu consigo lidar facilmente, disse Jinshi. A pessoa em questão era evidentemente um oficial militar de alta patente, um homem de intelecto aguçado, mas de caráter pouco ortodoxo. Ele criticava, levava visitantes aos escritórios das pessoas, invadia, desafiava-os para um jogo de shogi, distraía-os com brincadeiras simples e evitava que a papelada fosse carimbada pelo maior tempo possível. E nesta ocasião, Jinshi era o seu alvo. Jinshi se viu obrigado a entreter o homem por boas 2 horas todos os dias, o que significava que ele teria que compensar o tempo mais tarde. O rosto de Mau Mau se contorceu. Que velho eremita desperdiçaria seu tempo assim que... Velho eremita? Ele acabou de passar dos 40. A pior parte é que ele termina seu trabalho antes de vir me incomodar. Um oficial militar de 40 e poucos anos, excêntrico e de alta patente. Essas características específicas lembravam Mau Mau, mas ela tinha a nítida sensação de que lembrar exatamente porque não traria nada de bom, então decidiu esquecê-lo. Infelizmente, o esquecimento provavelmente não tornaria seu sentimento ruim menos preciso. Acredito que o assunto com o qual você estava preocupado já foi aprovado, disse Jinshi, trazendo seu sorriso de ninfa para seu convidado indesejado. Foi preciso um esforço genuíno para não fazer cara feia. Claro que sim, mas ver flores é muito difícil no inverno. Achei que essa seria a próxima melhor coisa. Jinshi foi confrontado por um homem de meia idade com a barba por fazer e um monóculo. Um vagabundo, se é que alguma vez existiu. Ele usava um uniforme militar,
mas sua constituição era mais a de um oficial civil, e seus olhos semicerrados, como os de uma raposa, carregavam partes iguais de inteligência e loucura. O nome do homem era Lacan e ele era comandante militar. Em alguma outra época, ele poderia ter sido considerado um dragão adormecido, uma grande mente militar esperando para ser descoberta, mas nos dias de hoje ele era apenas mais um excêntrico. Ele vinha de uma boa origem familiar, mas ainda era solteiro aos mais de 40 anos. Ele adotou um sobrinho para supervisionar sua casa. Lacan estava interessado em 3 coisas: Go, shoji e fofoca. Ele envolveria qualquer pessoa em um desses, mesmo que não estivessem interessados. Quanto ao motivo pelo qual ele se tornou um incômodo tão grande para Jinshi recentemente, foi porque Jinshi contratou como empregada doméstica uma jovem com ligação à Casa Verde Gris. A situação era simplesmente o que era, mas não poderia parecer bom para a sociedade em geral tirar uma rapariga de um bordel. Sim, ela era nominalmente apenas sua empregada, mas o que as pessoas deveriam pensar? Este oficial amante dos boatos contou a história do jovem conhecido de Jinshi, até que os militares ficaram completamente convencidos de que o eunuco a havia comprado para sair da prostituição. E era difícil dizer exatamente que eles estavam errados. Jinshi deixou a tagarelice do velhote, onde ele conseguiu todas essas histórias. Entrar por um ouvido e sair pelo outro, enquanto ele pisoteava os papéis que Gao Shun lhe trouxera. Até o momento em que Lacan disse algo bastante inesperado. Eu tinha um amigo na Casa Verde Gris, você sabe. Alguém de quem eu era muito próximo. Jinshi nunca soube que ele demonstrasse qualquer interesse em coisas carnais. Uma cortesã? Como ela era? Ele perguntou, seu interesse despertado, para seu aborrecimento. Lacan sorriu e serviu um pouco do suco de frutas que trouxera em um copo. Reclinado em um sofá, ele poderia estar relaxando em seu próprio quarto. Oh, ela era uma bela senhora. Excelente jogador de Go e shoji. No shoji eu conseguia me defender dela, mas no Go, eu estava sempre perdendo. Derrotar um comandante militar em um jogo de estratégia não era tarefa fácil, refletiu Jinshi. Pensei em comprar o contrato dela. Imaginei que nunca mais encontraria uma mulher tão interessante. Mas a vida nem sempre te dá o que você quer, cara. Apareceram alguns interessados, ambos muito ricos, e iniciaram uma guerra de lances. Aumentei o preço. Bondade. Às vezes, comprar o contrato de uma cortesã podia custar tanto quanto construir um pequeno palácio. Por outras palavras, a guerra de licitações colocou a mulher fora do alcance de Lacan. Mas por que ele estava contando isso a Jinshi? Ela era um pato estranho, aquela senhora. Vendeu suas artes, mas nunca seu corpo. Inferno, ela não parecia pensar em seus clientes como clientes. Quando você tomou chá com ela, ela nunca agiria como se estivesse servindo seu mestre ou alguém importante. Não, não. Em vez disso, ela olharia para você, imperiosa, como se a realeza concedesse uma audiência ao camponês mais vil. Agora tem quem gosta desse tipo de tratamento e ficou louco por ela. Quero dizer, me escute, é preciso conhecê-los, hein? Só de pensar me dá um arrepio na espinha. Jinshi, cada vez mais desconfortável com a conversa, tentou desviar o olhar de Lacan. Gao Shun estava parado em silêncio ao fundo. Sua boca estava puxada em uma linha única e reta, e ele mordia o lábio com força. Havia muitas pessoas neste mundo que compartilhavam das predileções de Lacan. Jinshi não tinha certeza se Lacan percebeu o efeito que estava causando. De qualquer forma, o excêntrico prosseguiu. O que eu não teria dado para levá-la para a cama. Seu sorriso malicioso traiu um pequeno indício de loucura. Eu admito, no final eu simplesmente não consegui deixá-la ir. Recorri a um esquema um tanto dissimulado. Basta dizer que se ela fosse cara demais para eu pagar, tudo o que eu precisava fazer era torná-la mais barata. Corte o prêmio, por assim dizer. Atrás de seu monóculo, os olhos de raposa de Lacan brilhavam. Você não está curioso para saber o que eu fiz? Jinshi viu-se inexoravelmente atraído pela história de Lacan. Foi isso que tornou o homem tão assustador. Chegamos até aqui. Suponho que seria um desperdício não ouvir pelo menos o final da sua história. Jinshi de repente percebeu que seu tom havia ficado frio. Lacan sorriu para ele. Não tenha tanta pressa, garoto. Tenho um pequeno favor a pedir primeiro. Ele entrelaçou os dedos e se esticou vigorosamente. E o que poderia ser isso? A criada que você recebeu recentemente, ouvi dizer que ela é um espécime bastante interessante. Jinshi estava prestes a soltar um suspiro de exasperação,
Isso de novo? Mas o que Lacan disse a seguir o pegou de surpresa. Dizem que ela tem talento para resolver mistérios. Lacan não perdeu a hesitação que isso provocou em Jinshi. Eu tenho um amigo, ele continuou. Um metalúrgico que produzia peças para o palácio. Mas ele chutou um pouco o balde para trás, viu? Ele teve 3 alunos, mas, engraçado, não designou um sucessor. Jinshi disse educadamente, enquanto pensava em como era incomum para Lacan ter um artesão entre seus conhecidos. É uma coisa triste, um mestre artesão que não transmite seus segredos antes de transmitir a si mesmo. Fico pensando que ele deve ter deixado alguma dica, algo para garantir que sua arte não morresse, mas não estou encontrando. O que você quer chegar? Jinshi perguntou secamente. Lacan tirou o monóculo e disse, não é nada. Nada para falar. Só queria saber se poderia haver alguma maneira de descobrir quais segredos aquele velho levou consigo para o túmulo. Tal como fazer com que uma jovem empregada particularmente inteligente investigue o assunto. Jinshi não disse nada. Nosso amigo morto era um cara engraçado. Deixou um testamento, coisa muito portentosa. Faz um homem pensar que deve haver mais do que isso. Jinshi ainda não disse nada. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro. Tudo o que ele pôde fazer foi dizer, não estou fazendo nenhuma promessa. Conte-me sobre o testamento.